Senhoras e senhores, muito boa tarde. Dando continuidade às atividades de hoje, teremos agora o terceiro painel com o tema Desjudicialização e acesso à justiça. Convido, portanto, os conferencistas, a senhora Maria Capello, o senhor Fábio Quintas e o senhor Paulo Mendes, e o moderador Carlos Vinícius Alves Ribeiro. Tem a palavra para a condução dos trabalhos, o senhor Carlos Vinícius. Boa tarde a todos. É com muita honra e satisfação que coordeno os debates e as apresentações que serão feitas nesse painel. Passo desde já a palavra à professora Maria Capello, em razão de um voo que está se avizinhando. A professora é doutora em Direito e Ciências Jurídicas Processuais, professora auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e membro do Iure Prêmio Escolar José Alberto dos Reis. Professora, a senhora tem a palavra. Obrigada. Antes de mais, quero dizer que é uma honra estar aqui no Instituto Brasiliense de Direito Público. Quero agradecer, na figura dos senhores coordenadores científicos, o convite tão honroso, nomeadamente do Sr. Ministro Gilmar Mendes, do Sr. Procurador-Geral da República Paulo Gonê Branco, Laura Schertel, Sérgio António Ferreira Vítor, Jairo Schaffer e o Dr. Atalá Correia. O convite muito honroso que eu aceitei de imediato e, sobretudo, perante tão ilustre mesa, que também cumprimento aqui os meus colegas, é com satisfação que estou aqui tão bem ladeada de ilustres juristas. Eu vou tentar falar devagar, nem sempre às vezes espero que seja perceptível. Não vou ser muito demorada, mas queria trazer aqui as linhas gerais dos caminhos que está a percorrer o judiciário em Portugal. As realidades são totalmente diferentes, por isso o paralelismo é possível, mas a transposição de figuras do direito português para o direito brasileiro pode não ser execuível. Mas é interessante o confronto destas realidades jurídicas diferentes e é isso que eu venho trazer, como é que se estão a passar mais ou menos o processo de mutação jurídica em Portugal. E eu acho que é muito importante para começar a explicar os movimentos de judicialização e de jurisdicionalização, explicar o contexto em que estamos, o chamado o estado da arte. Na realidade assistimos, que eu acho que é um lugar comum, a uma excessiva juridificação da realidade. O direito é o chamado direito em mudança, o direito está por todo lado, tudo é legislado. Até alguns autores dizem onde a moral recuou, o direito entra e regula questões que antes não estavam reguladas. Por isso há um excesso de direito na nossa sociedade. Por outro lado, as instituições jurídicas, incluindo os tribunais e as sociedades de advogados, funcionam cada vez de uma forma racionalizada, à maneira do mundo dos negócios e com atenção à relação custo-eficácia. Isto depois repercute-se também muito no judiciário. Por um lado, há uma procura constante do judiciário e isso por vários fatores totalmente diferentes também, que variam consoante a realidade seja brasileira, também a realidade portuguesa. No Brasil, as custas baixíssimas, a possibilidade de uma grande assistência judiciária e por isso aí a litigância é elevada e por isso mesmo ainda ontem no grupo de pesquisa do professor Vanbier, Luís Rodrigues Vanbier, falávamos que uma figura que merece ser estudada é a figura do abuso do direito de mandar. Essa figura é muito pouco estudada, o abuso do direito da ação e isso era interessante até como um paradoxo do acesso ao direito desde que não seja abusivo o acesso ao direito. Seria interessante até estudar essa litigância abusiva e seja em litigantes individuais, seja numa situação de tutela coletiva que também se pode configurar uma forma de abuso do direito de demandar. Em Portugal também as custas são muito elevadas. A justiça é cara e a assistência judiciária é de difícil acesso. Ainda ontem também no grupo de pesquisa contava que só o indigente, aquele quase que vive na rua, tem direito à assistência judiciária. Por isso, o acesso ao judiciário acaba por ter esse travão do fator económico. Mas, por outro lado, há muitos advogados em Portugal.
E como eu acho que também a rácio, aqui advogado, população também é elevada. Em Portugal houve uma determinada fase que houve muitas faculdades de Direito, muitos licenciados, graduados em Direito e temos excesso de advogados. E os advogados também promovem alguma litigância, nomeadamente para conseguirem ter algum rendimento. Por isso é um excesso de litigância por vários motivos. Por outro lado, em Portugal, sobretudo no consumidor, há muitos anos, aí há 2 décadas, teve-se consciência que o consumidor era um consumidor mal informado. Então o que é que o governo português apostou? Apostou na informação do consumidor, dar informação ao consumidor dos seus direitos. Então hoje temos um consumidor quase arrogante, um consumidor que acha que tem todos e quaisquer direitos, e isso não está a ser muito bem recebido pela sociedade, e depois eu já explicarei os mecanismos que a sociedade portuguesa, nomeadamente a nível legislativo, conseguiu para conseguir escoar esse consumidor já mais aguerrido, mais ciente dos seus direitos. Por outro lado, é muito interessante, analisando a evolução do processo civil, e eu sou uma estudiosa do processo civil e com grande encanto pelo direito processual civil brasileiro, eu acho que a dogmática jurídica brasileira é uma dogmática de grande nível e por isso mesmo tem sido uma referência nas minhas investigações académicas. Isto tudo para dizer que um dos fatores muito interessantes que eu tenho acompanhado é a chamada crise dos procedimentos especiais. Uma das técnicas que se utilizou na década de 60, 70 para permitir o acesso ao direito foi a criação de procedimentos especiais. Acreditou-se que o procedimento especial permitia uma tutela diferenciada e daí uma proliferação de procedimentos especiais, de ritos especiais, que acabou por ser muito criticável. E hoje o que é que o Código de 2015 do Brasil fez, o que o Código de Processo Civil de 2013 fez? Eliminou muitos processos especiais. Por isso também, não, pela via da criação de procedimentos especiais, acabamos por não resolver os problemas do excesso de litigância. Então, quais foram os mecanismos para agilizar a justiça, que em Portugal a população são 10 milhões, por isso é um valor muito pequeno, mas mesmo assim os tribunais estão inundados. Quais foram os movimentos em que se acreditou? Acreditou-se desde logo numa desjudicialização. E que desjudicialização se fez? De várias categorias. E aqui perante estudiosos também do processo civil, alunos aqui do Instituto Brasileiro de Direito Público, é uma figura que merece ser dissecada. O que é desjudicializar? Há cá várias formas de judicializar. E em Portugal utilizou-se uma técnica de desjudicialização muito interessante. Dentro de um processo, por isso uma desjudicialização endoprocessual ou interprocessual. E onde é que isso sucedeu? No âmbito das ações executivas, no processo de execução. Determinadas tarefas que eram entregues ao juiz deixaram de pertencer sua tarefa, sua prerrogativa, e foram entregues a quem? A um chamado agente de execução. É uma figura inspirada no direito francês, no huissier de justice, e é uma figura, podemos dizer, privada, que é um chamado em Portugal, não sei o que é, profissional liberal. Profissional liberal é um profissional liberal, mas que exerce funções no âmbito da ação executiva. E o que é que o agente de execução faz? Penhora saldos bancários, penhora bens, promove a venda, promove diligências, todas as diligências executivas que não envolvam uma oposição da parte contrária. Sempre que se suscita uma oposição à execução, uma oposição à penhora, é chamado o magistrado. Mas tudo em que seja tarefas de apreensão e alienação dos bens é tarefa do chamado agente de execução. Por isso, há quem lhe chame uma privatização do processo executivo com a entrada de um terceiro que não faz parte do tribunal, não integra o órgão de soberania. Por isso foi uma desjudicialização interna que se inseriu no processo executivo. Já é antiga, é 2003, mas, claro, suscitou muitas dúvidas, nomeadamente abuso por parte de alguns agentes de execução, que penhoravam, apreendiam o que era impenhorável. Foi-se evoluindo e hoje podemos dizer que o agente de execução já inspira segurança e confiança. E, nomeadamente, o que é muito interessante é que é o exequente que escolhe o agente de execução. Há uma lista oficial de agentes de execução e o exequente escolhe
quer que proceda à apreensão e essas diligências de caráter executivo. O agente de execução está regulado por uma ordem dos agentes de execução chamada solicitadores e agentes de execução, e também está sindicada a sua atividade. Há um regime disciplinar em que ele está sujeito, e isso é muito controlado. Por isso eu acho que hoje, atualmente, é um fator de sucesso. Não foi através da tecnologia, como aqui também percebi nestes últimos dias, de que no Brasil está muito evoluída a tecnologia junto dos tribunais, e nomeadamente através de, por exemplo, de penhora de saldos bancários, e em Portugal não. É verdade que o agente de execução cruza muitos dados, cruza dados de várias instituições públicas, tem acesso aos saldos bancários, mas não é a nível, é através da tecnologia, mas não há nenhuma plataforma eletrónica que ele próprio bloqueie a conta. É o agente de execução que faz essa atividade. Por isso é uma atitude diferente do sistema brasileiro. Uma outra forma de judicialização, que já é interessante, não é uma judicialização dentro de um processo, é uma judicialização extraprocessual, é tarefas que eram entregues ao juiz passaram a ser entregues a outras instituições, também com poder de dirimir litígios, com poder jurisdicional, mas sem consubstanciar em um órgão de soberania. Eu vou dar 2 exemplos: julgados de paz e tribunais arbitrais. E julgados de paz foram inspirados, e bem, em algumas figuras, nos juizados especiais, cíveis e criminais. Mas os julgados de paz seguiram uma política diferente. Como Portugal, como o governo português na altura estava numa crise económica e não queria investir em magistrados, o que é que concebeu? Um julgado de paz que é conduzido por um juiz não togado, ou seja, um juiz, disse aqui, um juiz que não é um juiz de carreira. Por isso, os julgados de paz têm uma justiça totalmente informal, rápida. O postulado pode ser feito de forma oral e tem uma forma muito interessante que eu já explicarei brevemente, que é articulado com os serviços de mediação. Por isso, é um tribunal multiportas, um tribunal com poder de dirimir, mas também um tribunal que se abre com os serviços de mediação que são prévios e que é uma tentativa de mediação que se faz prévia antes do julgamento pelo juiz de paz. É muito interessante, este juiz de paz profere uma decisão que tem um valor equivalente a uma decisão de primeira instância, mas há uma nota particular: da decisão do juiz de paz não se recorre para uma segunda instância, recorre-se para um tribunal de primeira instância. É como fosse uma categoria abaixo dos tribunais de primeira instância, também se diz aqui primeira instância. Por isso é uma figura interessante. Tribunais arbitrais. A realidade portuguesa está riquíssima quanto à arbitragem. A arbitragem já é um instituto antiquíssimo, há muitos estudos, mas o que é que Portugal avançou, bem ou mal, e deixo aí esta ilustre assistência, essa ponderação? Há uma arbitragem institucionalizada, que são tribunais arbitrais permanentes para determinados litígios, e há um tribunal arbitral ad hoc que se constitui para resolver um determinado litígio, normalmente com 3 juízes árbitros. Mas o que é a nota interessante é que a arbitragem foi também pensada não só para grandes litígios, mas para pequenos litígios. E onde é que a arbitragem em Portugal tem tido muito sucesso? Nos litígios de consumo. Porquê? Porque há estudos sociológicos em Portugal que demonstraram que o consumidor não recorria ao tribunal por causa das custas elevadas, por causa do formalismo do processo, ou seja, não tem o tratamento privilegiado do consumidor brasileiro, que agora atualmente até tem uma plataforma onde pode formalizar as suas queixas. Não, em Portugal o consumidor tinha que recorrer por um litígio de pequeno valor a outros tribunais, à justiça pública. Então o que é que se criou? Criou-se tribunais arbitrais de consumo, onde a justiça é, em regra, gratuita para o consumidor. E isso foi uma grande novidade, já vai muitos anos. O país ainda não tem centros de arbitragem por todas as cidades importantes, mas já tem um centro de arbitragem de consumo de nível nacional que acaba por estender todo o território e funcionar numa realidade virtual, ou seja, online. Mas essa arbitragem de consumo, o que é que mudou agora em agosto de 2019?
Muitas vezes a arbitragem tem uma natureza contratual, nasce de uma convenção de arbitragem. As partes convencionam que querem que a decisão seja resolvida por um juiz privado, ou por mais que um juiz, desde que seja um número ímpar. E como é que o Portugal avançou na tutela do consumidor? Que há muita pressão da União Europeia para tutelar o consumidor. Concebeu uma arbitragem potestativa. Eu chamo-lhe potestativa, a lei chama-lhe necessária. E o que é essa arbitragem potestativa? O consumidor, perante um litígio que não consegue resolver esse mesmo litígio através de um sistema de mediação, pode impor ao agente económico ou profissional o recurso ao tribunal arbitral. O que é que significa? Prescinde-se da vontade do agente económico. Podemos dizer, é uma arbitragem necessária porque o consumidor a quer. Isso entrou em vigor agora em 15 de setembro e por isso temos uma arbitragem potestativa, por vontade do consumidor. É uma figura interessantíssima. Se correrem os manuais de arbitragem, não encontramos essa figura. Não está lá. O que é essa arbitragem potestativa? Por isso é uma figura que merece. Será que ainda é arbitragem? O que é que será esta figura? Por isso é, como eu acabei de dizer, só entrou em vigor agora em dia 15 de setembro. Vai haver um evento depois em Coimbra, em 22 de novembro, onde eu vou tentar ainda estudar melhor essa figura e ver a sua constitucionalidade ou não. Se repararem, é um tratamento muito desigual entre o agente económico e o consumidor. Será que se justifica ou não? Por isso suscita algumas dúvidas. Agora, um outro aspecto que eu também queria referir, além do fenómeno da arbitragem, queria falar de outras formas que o sistema português resolveu para escoar determinados litígios e permitir que eles não inundem o sistema de justiça pública. Retirou do juiz, e eu acho que aqui já é uma tarefa de desjuridicionalização, algo que era jurisdicional deixou de ser jurisdicional e entregou a determinadas, há quem lhe chama chamadas profissões antigas que ficaram renovadas. Entregou aos notários, entregou aos conservadores do registro civil, entregou também ao Ministério Público determinados processos nomeadamente processos de jurisdição voluntária. Entendeu que os processos de jurisdição voluntária, a maior parte deles não envolvem um conflito, envolvem uma administração de interesses e há muita convergência de interesses para a necessidade de postular essa tutela. E por isso muitos processos de jurisdição voluntária deixaram de estar sobre a égide dos tribunais públicos, da justiça pública, e passaram para essas entidades. Os notários ficaram responsáveis pelos inventários. Agora houve uma volte-face nos últimos meses. As ações envolvendo alimentos ficaram entregues ao Ministério Público. As conservatórios do Registro Civil ficaram com ações que envolvam casa de morada de família, conversão relativamente a casos de divórcio por mútuo consentimento e etc, etc. Por isso também retiraram-se muitos processos do Tribunal. Foi um grande avanço. Porquê? Porque entendeu-se que se a vontade das partes não havia ali, era convergente, não se justificava intervir para julgar. E aqui, ainda hoje de manhã, estão aqui tantos constitucionalistas presentes, é preciso saber qual é a reserva absoluta de jurisdição, o que é que deve continuar a pertencer aos posso dizer tribunais comuns, é perceptível, aos tribunais comuns. Qual é a reserva absoluta da jurisdição? Podemos tirar muita coisa, mas o que é que não podemos tirar? O professor Gomes Canutilho, que todos conhecem, uma referência, e que para mim também meu professor, discute muito isso. Quais são os atos materialmente jurisdicionais que têm que estar entregues aos tribunais com a primeira e a última palavra? Por isso é uma figura que merece ser estudada nestes movimentos de jurisdicionalização. O que é que podemos retirar dos tribunais? Agora, mais uma ideia final. O que é que eu tenho estado a acompanhar, e sobretudo até no doutorado que eu dou em Coimbra, em que falo da articulação entre a justiça pública e os meios alternativos de resolução de litígios, nomeadamente mediação, conciliação, até negociação. Tenho notado, pelas coisas que tenho acompanhado também na Itália, que hoje não é tanto a figura da mediação que suscita dúvidas, ou a conciliação que suscita alguns receios. Hoje, o grande desafio para qualquer jurista
que goste da investigação e que queira e que goste de pensar qual é o modelo ideal, é como articular a justiça pública com os meios extrajudiciais. Que modelo devemos adotar? Porque os meios extrajudiciais, a mediação e a conciliação, só brilham se a justiça pública os aceitar. Por isso temos que os articular. E como é que se articulam? Os sistemas, eu não vou estar, para não estar aqui a ser muito fastidiosa, mas há vários modelos. A Itália seguiu-se para determinadas ações a tentativa obrigatória, a tentativa prejudicial obrigatória de conciliação. Há uma tentativa de conciliação obrigatória. Suscitou dúvidas, primeiro suscitou-se uma inconstitucionalidade orgânica, mas entretanto discutiu-se, mas hoje a doutrina, eu estive agora a ler, teve na viagem para cá um artigo de 2019 de uma revista italiana e há um estado de pacificidade, de paz sobre isso. Porquê? Porque diz que o acesso ao direito pode ser condicionado desde que não seja excessivo. Por isso entendem que essa tentativa prévia de conciliação coaduna-se com direito de acesso aos tribunais públicos. Não há tanta contestação como houve quando surgiu. Não sei se esse método será bom. Agora, é muito interessante que em Portugal prevê-se a chamada mediação pré-judicial, mas é por vontade das partes. Aqui também, no sistema brasileiro, é possível realizar um negócio processual e as partes convencionarem que há uma mediação pré-judicial de cariz obrigatória. Mas em Portugal tutelou-se um aspecto muito interessante que não pode ser desfasado. Por isso, as figuras da mediação e da conciliação, e para os alunos também aqui presentes, é uma nota importante, não podem ser estudados per se, têm que ser estudados no conjunto do sistema. Nomeadamente, isto para dizer o quê? Em Portugal, se as partes recorrerem a uma mediação pré-judicial, além de terem benesses a nível de custas, também suspendem-se quaisquer prazos que estejam a decorrer. Prazos de caducidade de prescrição. Eu não tive tempo de ver se no sistema brasileiro isso está acautelado, mas era muito interessante promover o acesso à mediação e à conciliação, acautelando a suspensão dos prazos de caducidade e de prescrição que estejam a decorrer. Como veem, cá está a articulação da justiça pública, do recurso à mediação e da tutela dos sujeitos envolvidos. Também queria chamar a atenção de um aspecto muito interessante, que ocorre no sistema inglês, que ainda ontem também no grupo de pesquisa tive a possibilidade de partilhar algumas ideias. O sistema inglês tem grandes incentivos à mediação e à conciliação. E eu digo o sistema inglês que houve uma chamada Revolução Inglesa em 1998, com entrada em vigor em 1999, e que apostas nos meios alternativos. E como é que se fez essa aposta nos meios alternativos? É algo que é difícil para a realidade portuguesa, para a realidade brasileira, mas fica aqui a ideia, uma possível no futuro. Os ingleses, o juiz inglês vai, no âmbito de um processo judicial, tem poderes para apreciar se a conduta pré-processual da parte, em matéria de mediação, foi colaborante ou não. Se foi uma conduta razoável de acordo com a boa-fé. E o juiz inglês, se a perceber que uma das partes foi um litigante de má-fé nessa atividade pré-processual, pode puni-lo, eu digo mesmo a palavra puni-lo gravemente, tanto a nível de custear os honorários advocatícios da parte contrária, como ter casos de terminar o processo, ou seja, o juiz inglês sanciona a parte que não quer colaborar num caso de mediação que era suscetível de ser resolvido por esse método autocompositivo. Por isso, ainda ontem também no grupo de pesquisa, e desculpem a repetição, mas eu acho que é uma ideia que é interessante, fala-se no sistema inglês da chamada ética pré-processual. O que é que acontece antes do processo? E essa ética pré-processual também seria interessante transpô-la para a produção antecipada de prova do 381 do Código de Processo Civil do Brasil. Porque não? Essa produção antecipada de prova tem virtudes para ser lida à luz do princípio da boa-fé e não tem sido lido, e eu acho que aqui fica também um desafio, fugindo um bocadinho do tema que estava... Acho que ainda tenho mais algum tempo. O que me parece agora, no meio desta panóplia toda destes meios, de judicialização, de jurisdicionalização,
meios extrajudiciais autocompositivos, como a mediação. O que é que eu acho que é um desafio, é o tal desafio mais importante para os dias de hoje? E eu acho que não podemos impor que aqueles casos vão ser mediados. Aqueles casos vão ser sujeitos à conciliação. O que eu acho é que em cada caso concreto temos que ver qual é a técnica de resolução do litígio mais adequada. Eu acho que hoje o princípio da adequação ou da proporcionalidade tem que ser importado para estas técnicas todas, para esta panóplia de técnicas de resolutivas de litígios, sejam autocompositivas ou heterocompositivas. Temos de ver qual é mais adequada. E por isso mesmo é que acho que deve ser o juiz, num contexto de um processo, salvo se as partes convencionarem uma mediação pré-judicial, acho que deve ser o juiz que se apura se as partes estão preparadas ou não para uma mediação. Em Inglaterra, pelos estudos que eu fiz, apercebi-me que isso tem funcionado bem. O juiz inglês tem conhecimento do processo, gera o processo e apercebe-se quando as partes estão predispostas para a mediação e remete-as para a mediação. Mas aqui fica uma dúvida. E o juiz conciliador? Continuamos a manter a conciliação judicial ou não? Não sei responder. Tenho um doutorando em Coimbra, de origem nacionalidade brasileira, a estudar. Juiz conciliador, sim ou não, perante uma alternativa da mediação. E há juízes portugueses que têm mesmo essa dúvida, remeter as partes para a mediação ou eles fazerem conciliação. E isso é também um desafio que aqui fico nesta academia tão importante e que tem tanta ênfase em fazer melhor pelo processo civil. Agora, o que eu também umas notas mesmo finais, umas notas mesmo para terminar. O que eu queria dizer também que há outros autores que defendem que o interesse em agir tem que ser redimensionado, tem que ser relido. E há autores que dizem que o interesse em agir, só há interesse em agir quando há verdadeiramente uma violação ou uma ameaça de violação do direito, os pressupostos clássicos, mas também quando só há interesse em agir se as partes tentaram viabilizar a resolução do litígio por consenso antes de recorrerem ao tribunal. É uma nova luz sobre o interesse em agir, significava que ficava um pressuposto mais complexo para que o juiz averiguasse, e só alguns autores italianos que defendem isso. Não sei se será o bom caminho para a realidade brasileira e portuguesa, parece mais complicado. Agora, mesmo para terminar, eu apercebo que estes meios todos, e em Portugal peca muito por esse defeito, eu acho que é preciso fazer uma análise geral e um desenho sistemático e coerente das opções de política de justiça. Não se pode, numa década, apostar na desjudicialização, depois noutros anos a seguir na mediação e depois na conciliação, e ficamos com estes meios todos de resolução sem que se arquitete entre eles uma unidade, alguma funcionalidade. Por isso eu acho que, e isso, como eu volto a dizer, o sistema inglês fez um estudo da realidade, como é que a mediação podia funcionar ou não. Por exemplo, aqui eu tenho agora, com este privilégio que tenho estado com os juristas brasileiros, apercebi-me que a tentativa de conciliação normalmente naufraga porque o autor não quer, o réu não quer, e por isso mesmo sai frustrada. Se calhar não é o momento oportuno para a tentativa prévia, para a tentativa de conciliação e mediação. Por isso, onde é que vamos encaixá-la para ela ser eficaz? Depois da contestação, na fase do saneamento e condensação, fase do saneamento e organização, ou vamos remetê-la para uma fase prévia e conceber uma tentativa de mediação? Também não será o bom caminho. Como veem, eu acho que ainda estamos numa encruzilhada, mas e por isso o que eu acho é que espero, e vou de certeza ficar elucidada depois de ouvir aqui os meus colegas, os senhores doutores ao lado, como é que podemos sair desta encruzilhada e eu sair daqui apaziguada das minhas inquietações jurídicas. Muito obrigada pela vossa atenção. Nós agradecemos imensamente a contribuição da professora Maria Capello, que trouxe um panorama bastante aprofundado, desde a origem, a busca portuguesa pela origem do problema da inflação de acesso ao judiciário, até a apresentação das alternativas, não só no
no ambiente português, mas também no ambiente inglês, com algumas sugestões que nos fazem refletir. Eu passo a palavra já ao querido Fábio Quintas. O professor Fábio é professor da casa, fez o seu mestrado e graduou-se aqui na UNB e fez o doutorado na Universidade de São Paulo com o professor Alexandre Moraes. É agora advogado, depois de ter passado por uma etapa de atividade pública no Tribunal Superior do Trabalho. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Queria inicialmente aqui agradecer ao IDP, na pessoa do moderador, professor Carlos Vinícius, pelo convite, que muito me honrou. E também queria cumprimentar aqui e registrar minha satisfação de estar aqui ao lado da professora Maria Capello, do meu amigo também Paulo Mendes, daqui da casa. Então, para mim uma grande honra poder dialogar. Também queria dar uma boa tarde para a plateia, e eu faço na pessoa do professor Manuel Gonçalves, meu querido e sempre professor. E eu queria trazer aqui para a reflexão de vocês hoje, do nosso debate, algumas ideias que eu tenho estudado nos últimos anos sobre desafios para a desjudicialização em litígios de massa. A professora Maria Capello fez um registro de como é que esse processo aconteceu lá em Portugal, e aqui no Brasil talvez possamos ter um consenso de que sempre associamos acesso à justiça a acesso ao judiciário, né? E com certeza são várias razões para que isso aconteça, mas talvez a nossa história recente indique algum desses motivos nesse nosso processo de redemocratização que resultou na Constituição de 88. Em que transformamos interesses em direitos, né? As pessoas não levaram, nesses últimos anos, a questão no plano de que eu tenho interesse nisso. Não, eu tenho um direito a isso. Então, a gente sabe que, a partir da década de 70 e 80, surgiram novos conflitos sociais sobre consumo, habitação, terra, saúde, trabalho. Sabemos que surgiram movimentos sociais que reivindicaram esses interesses como direitos, como eu tinha comentado. Tivemos o reconhecimento de direitos na nossa Constituição de 88, em outros diplomas, a reestruturação de várias instituições, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e o próprio Judiciário, o desenvolvimento de institutos que fortalecem o Judiciário, controle de constitucionalidade, as ações coletivas, por exemplo, e isso resultou numa explosão de litigiosidade judicial. Então, as questões redistributivas saíram da arena política e chegaram aos tribunais. E essa visão de tratar dos seus interesses, né, dos brasileiros tratarem dos seus interesses, gerou um quadro insustentável, né, em relação ao Poder Judiciário. Aqui, pegando só alguns números que estão à disposição de todos, e aqui eu faço menção aos relatórios do CNJ, a gente sabe que, em 2013, o Brasil consumiu 1,3% do PIB com o Poder Judiciário. Em 2013, nós tínhamos o estoque de 95 milhões de processos, o que equivale a 6 mil processos por juiz, ou quase um processo para cada 2 habitantes. Em 2018, o quadro ficou um pouquinho melhor em relação ao acervo. Estimam-se 78 milhões de processos, que aguardam uma solução definitiva, né? Para zerar esse estoque, com a mesma produtividade que nós temos hoje, que é uma produtividade elevada, teríamos que parar de receber qualquer processo e ficaríamos 2 anos e meio só julgando o que tinha. Ainda esses dados da Justiça em números do CNJ mostram que o gasto que nós tivemos com o Poder Judiciário foi de 93,7 bilhões de reais. Isso equivale a 1,4% do PIB e 2,6% dos gastos totais da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Então, o nosso custo do serviço da Justiça por habitante é de R$ 450. E essa dimensão do PIB é interessante, né, porque mostra o seguinte: quanto é que um país está disposto a gastar da sua riqueza com o Poder Judiciário, né? O Brasil está gastando 1,4% do PIB. A média, pelo que eu pude perceber da pesquisa que eu fiz, é que não se gasta, eu acho que eu não encontro país que gaste 1% do PIB. Muitos gastam 0,5% no máximo, né? A Alemanha gastava, em 2013, 0,3% do seu PIB. Então, realmente, nós gastamos muito dinheiro com o Poder Judiciário.
para uma situação em que a gente nota que os recursos humanos também estão sendo exauridos, né? A vida do judiciário é muito dura. Como operadores do direito sabemos disso. Não é questão aqui de privilégio, não, é uma vida muito dura. Mas é insustentável manter esse tipo de gasto. E precisamos, então, resgatar uma noção de acesso à justiça. Essa é a primeira reflexão que eu acho que todos já chegamos. E aqui talvez possamos relembrar o que o Capelletti, o Gatti, já colocavam na década de 80, né? De que o acesso à justiça é, primeiro, um acesso à solução de controvérsias, ao sistema de solução de controvérsias, que não necessariamente precisa passar pelo judiciário. E, segundo, que esse acesso ao sistema de justiça tem que ter dois objetivos. O primeiro deles deve ser dar um acesso igual para todos, não ao judiciário, mas ao sistema de solução de controvérsias, e que esse sistema de controvérsias, de solução de controvérsias, possa produzir resultados que sejam individualmente e socialmente justos. Então, o acesso à justiça tem que ser mais do que o acesso ao judiciário. Então, pensando com essa visão ampliada de acesso à justiça, né, surgem múltiplas perspectivas de trabalho, mas eu queria, como eu coloquei no início, colocar a ponderação de todos a questão da litigiosidade de massa. Um velho problema, né, com várias tentativas de solução. Vamos lá, litigiosidade de massa, também é algo que já foi até comentado aqui na mesa pela professora. É essa espécie de conflito, né, que surge em sociedades de massa. São conflitos que se repetem, que lidam com grandes burocracias, que lidam com grandes corporações, ou com relações que se repetem de forma uniforme na sociedade. Podem ou não envolver contratos de adesão. Do ponto de vista econômico, pode ser de pequena monta ou não. E o nosso sistema processual, né, encontrou várias soluções para lidar com esse tipo de litígio de massa. Eu posso citar aqui, por exemplo, para lidar com os conflitos de menor valor e menos complexos, os juizados especiais, né, o nosso exemplo mais claro. Também eu acho que entra nesse quadro, ajuda a lidar com esse quadro o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, do Sejuscs. E para lidar com os conflitos repetitivos, esses processos multitudinários que possuem uma macro-lide, temos ações coletivas na defesa de interesses individuais homogêneos, temos recursos repetitivos, temos IRDR. Essas soluções, né, servem tanto para lidar com conflitos de menor complexidade, como para permitir uma solução justa e uniforme. Mas o relatório, esses números que eu trouxe para vocês, mostram que realmente isso não tem dado conta do resultado. E por que não dão conta? Porque, como já tinham insinuado, precisamos encontrar uma solução fora do judiciário. E nessa minha exposição, e aqui entro no núcleo do que eu gostaria de trazer para vocês, eu gostaria de destacar pelo menos dois motivos que, para mim, constituem desafios para essa desjudicialização em litígios de massa. Primeiro, eu acho que há necessidade de reorientar nossa prática processual a respeito da observância de precedentes. Eu sei que tem problemas na formação de precedentes, mas, superando essa discussão, nós temos também uma grande dificuldade de aplicação de precedentes. E, segundo, a necessidade de reorientar nossa prática processual a respeito da finalidade da conciliação. Tem vários outros problemas, mas eu quero só tratar dois. E vou fazer isso até a partir de estudos que eu desenvolvi aqui na casa, junto com alunos do mestrado, mestrandos, hoje mestres, que trabalharam comigo. Bem, a discussão sobre a aplicação de precedentes, primeiro ponto, em litígios de massa. A primeira pergunta que acho que pode me ser endereçada é por que isso é relevante para qualquer tentativa de desjudicialização? Na minha leitura, porque a falta de segurança jurídica e previsibilidade vai inibir qualquer tentativa séria de retirar do judiciário milhares de conflitos. O direito ele passa por falar uma só voz para todo cidadão, e as pessoas têm que saber dimensionar os riscos a partir de parâmetros seguros para tomar sua decisão. Então, se a gente quer uma tentativa de desjudicialização que prestigie bons padrões de justiça, não que imponha uma solução, a gente precisa ter uma sociedade que prestigie o entendimento dos tribunais nesses litígios de massa. Não obstante, muito tem se falado aqui no Brasil sobre o sistema de precedentes, e temos várias ferramentas
para fortalecê-lo, encontramos ainda muitas resistências. E aqui eu queria mencionar o resultado de 2 estudos que foram feitos aqui no âmbito do mestrado da casa, sob minha orientação. O primeiro estudo foi feito sob minha orientação com o hoje mestre Carl Schmitt, né, que é aluno da casa. O que o Carl fez? Ele fez um estudo empírico sobre a aplicação de precedentes com juízes estaduais e federais vitaliciandos, ou seja, que tinham entrado na carreira há pouco tempo. Do universo de 1.000 juízes estaduais e federais que ingressaram entre 2016 e 2018, ele conseguiu ter contato com 229 juízes. Então, é uma amostra aí de 21%. E isso, para fins de estatística, permite tirar boas conclusões. Então, o que nós verificamos na nossa pesquisa, né? Verificamos que é um consenso entre os magistrados que a jurisprudência dos tribunais superiores prepondera no seu juízo decisório. Então, a gente até perguntou, doutrina é importante, lei é importante, Constituição é importante, a minha decisão anterior é importante, e a decisão dos tribunais superiores é muito importante. Né? Então, quem é da prática sabe como é que funciona a elaboração de uma peça, né? Mas tem um dado aqui que é relevante. Então, 72% deu muita influência para as decisões dos tribunais superiores. 87%, eu diria que 87% entende que o sistema de precedentes previsto ali no artigo 927 do Código de Processo Civil, que traz aquela hierarquia, contribui para a boa prestação jurisdicional. Então, olha, isso é legal, eu gosto, acho que isso ajuda a sociedade. Mas, aí vem as contradições. A maioria, 70%, entende que a disciplina judiciária não deve servir de parâmetro de promoção de magistrados. Então, assim, é bom para lá, mas eu não gosto que ninguém me avalie com isso. E que esse mesmo universo entendeu que o sistema de precedentes interfere na independência judicial. É uma contradição, né? Você fala que é bom, mas é contra as minhas garantias, né? Então, o que isso me revela, esse estudo? Né? Que precisamos, de alguma forma, do ponto de vista prático e teórico, demonstrar que a independência judicial nada tem a ver com o juiz julgar conforme a consciência. Na verdade, né, imparcialidade e independência, e tem muitos estudos bons sobre isso, são garantias, não são para o juiz, na verdade, são para o jurisdicionado, é para o cidadão. Que a garantia da independência se assenta na ideia de que o dever do dever que o juiz tem de aplicar o direito. Então, de certa forma, ainda a gente precisa mudar essa mentalidade. Então, deixa eu ir para um segundo estudo para mostrar ainda essa dificuldade que nós temos de lidar na aplicação dos precedentes. E aqui eu faço menção ao estudo que fiz com o hoje mestre Cristiano Brilhante, que eu acho que está aqui no auditório, que eu vi entrando ali. Nós trabalhamos, o Cristiano e eu? A discussão sobre a aplicação de precedentes por juízes como critério de merecimento, de promoção dos magistrados por merecimento. Qual é o contexto que eu queria passar para vocês? Bem, a gente sabe que o novo CPC estabelece que o juiz, na fundamentação da sentença, deve respeitar o entendimento dos tribunais superiores, está no artigo 489 do CPC. Também trata da vinculatividade das decisões tomadas em incidentes de resolução de conflito repetitivo. Tem várias ferramentas mostrando que observar precedente é importante. E o segundo contexto, não sei se é de conhecimento de vocês, mas há no CNJ uma norma que trata das regras que devem ser observadas pelos tribunais para fins de promoção dos juízes por merecimento para o tribunal. É a Resolução 106, de 2010, que até é objeto de uma ADIM, que dispõe sobre esses critérios objetivos. O que ela diz, essa norma? Ela diz que a disciplina judiciária deve ser observada como um dos critérios para promoção do magistrado. A norma diz isso. E diz até o seguinte, em razão do problema da independência, né, que, olha, se o juiz não concordar, que ele ressalve o entendimento pessoal, mas por disciplina judiciária observe. Então, aqui está dizendo o seguinte, eu vou avaliar você a partir do entendimento da sua postura em relação aos precedentes dos tribunais superiores. E o que a gente fez aí na pesquisa, né? Foi elaborado aí um questionário, e a questão que a gente queria avaliar
o judiciário tem de fato aplicado essa norma, né, na hora de promover os seus magistrados, ou é uma regra apenas simbólica, né? Então, foram enviados aí 27 questionários a respeito de como os tribunais dão cumprimento a essa norma. Tivemos 15 respostas, 14 tribunais de justiça dizem que dão cumprimento, e aí a gente foi ver como é que eles dão cumprimento, né, Cristiano? E aí, no estudo, verificamos que faltava transparência e efetividade do método. Por quê? Porque a maioria dos tribunais, ao dizer que aferia, e a questão, a disciplina, ele aferia da seguinte forma. Quando se faz uma comissão para promoção, eles pedem para os candidatos se apresentarem e pedem um conjunto de sentenças para eles examinarem. E aí depois é pontuado isso, né, nesse critério. E ele verificava a disciplina judiciária a partir das sentenças que eles examinaram, que foram enviadas pelos próprios magistrados. Então, realmente não, é uma regra que não tem efetividade. E aí, a segunda conclusão que eu tenho, né, que eu tiro disso aí, é que a gente chega à conclusão de que precisamos observar precedentes, mas temos uma dificuldade de cobrar responsabilidade disciplinar dos juízes por isso. Então, novamente, esse é um desafio para mim, para a desjudicialização, né? Porque na medida que você não leva a sério, de verdade, se você não veste a camisa de um sistema de precedentes que possa orientar a sociedade, não tem porquê seja as grandes empresas, o Estado ou o cidadão, acreditar que existe um parâmetro seguro para ele resolver o seu conflito e dimensionar seus riscos e ganhos. E o segundo desafio que eu coloco para a desjudicialização tem a ver com a justificativa para a conciliação, né? Todos nós sabemos que temos um enorme arsenal de ferramentas para promover a conciliação no país. Posso começar aqui a referência com a resolução do CNJ 125 de 2010, que foi um marco. Temos o novo CPC, temos a lei da mediação e da conciliação. E todas essas ferramentas têm sido muito utilizadas no país para reduzir custo do processo, celeridade e diminuir acervo. Esse é o discurso, né? E o meu ponto é o seguinte, né? Eu acho que a gente precisa olhar para o outro lado. Precisamos medir a eficiência da conciliação e da mediação a partir da régua da satisfação do usuário. Então, o objetivo primário da conciliação não é para reduzir acervo, não é para ser mais barato, é para prestar um bom serviço para o cidadão. Esse tem que ser o primário. Claro que o secundário é importante. Mas, se a gente não tem clareza do objetivo, então a gente também tem uma dificuldade de medir se a gente está alcançando ou não. E se a gente vai olhar as pesquisas que se fazem sobre a efetividade da conciliação, a gente vai notar que, geralmente, ela se volta para fatores como tempo e custo. Ou seja, sempre uma questão como se a conciliação fosse para resolver um problema do judiciário e não da parte. E aqui, no âmbito do mestrado também da casa, um orientando meu, que hoje é mestre, se dispôs a fazer um exame sobre isso, né? A gente criou juntos aí índices para aferição da qualidade do serviço sob o prisma do jurisdicionado. E avaliamos alguns casos aqui do TJ, né, com estudo de casos, envolvendo o lead de consumo, né? O que a gente entendeu, né? Que a gente precisava olhar se havia uma autonomia da vontade, né, da parte, que é até um critério legal, e se havia uma satisfação da parte com o resultado. Ou seja, aí aqui a gente chegou a alguns casos interessantes, que eu só vou citar exemplos, porque, na verdade, foi uma pesquisa quantitativa e qualitativa, mas o tempo não permite trazer tudo. A gente notou que, apesar de formalmente, em muitos casos, ter a autonomia da vontade configurada e bem manifestada, a gente notava que havia um desequilíbrio de poder. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo só, tá? Um caso que o Eduardo investigou, que ele verificou. Um caso de uma consumidora que entrou com um processo no juizado especial porque o laboratório tinha perdido o exame. E era para fazer uma biópsia e o material tinha sido perdido. E sem isso, assim, não tinha o que fazer. Então, a consumidora estava desolada, né? Assim, porque, no final das contas, ela teve que tomar uma decisão no escuro, né? Se vai para um tratamento pior ou melhor, mais duro ou mais leve, sem um exame. E no final das contas, ela foi lá, entrou na justiça, pediu os direitos, a indenização dela, mas a sensação era o seguinte: eu quero resolver esse problema, eu quero que isso saia da minha frente. Então, eu aceito, assim, né? Eu quero que... E o laboratório também, no dia que estava de má fé. Então,
tentando chegar a uma conciliação, mas olha o desequilíbrio de poder aí, né, para tomar uma decisão consciente, que a pessoa não se arrependa depois. E também nós procuramos ver a questão da resolutividade, porque geralmente o que se verifica hoje nas estatísticas é o seguinte: as pessoas cumpriram o acordo? E geralmente dizem que sim. Até a nossa pesquisa mostra que o cumprimento voluntário deve ocorrer em torno de 80%, 90%, que é compatível mesmo, né? As pessoas aceitam e se comprometem com aquilo. Mas existe uma dimensão que não é olhada. É o seguinte, aqui geralmente, em relações de consumo, em vários outros tipos de relações, nós temos relações de longo prazo, que se repetem, né? Relações familiares, ou com aquele prestador de serviço que você não pode abrir mão dele. Então, a resolutividade também tem a ver com a verificação se esse litígio não volta por outra porta, né? Se aquele sentimento de injustiça, se não vai gerar um outro conflito com a mesma pessoa. Então, você cria um novo conflito. Então, a lide sociológica, né, para usar o termo processual, o conflito sociológico não é resolvido. Então, esse estudo, eu acho que também foi uma pesquisa que a gente começou a fazer e precisa, claro, avançar mais, mas mostra que temos novas perspectivas, mas mostra que existe um problema, de que a nossa percepção da literatura e das pesquisas é que hoje a gente olha muito para a conciliação como um problema do judiciário e não como uma solução para o jurisdicionado. Então, o que eu queria colocar para vocês aqui como uma conclusão? Certamente temos que concluir que avançamos muito na reflexão e na prática sobre a adequada prestação jurisdicional e sobre as formas de garantir um efetivo acesso à justiça. Nos últimos 20 anos, 30 anos, o Brasil investiu bastante nisso e tem muito bom pensamento a respeito. Mas novos avanços substanciais para lidar com a litigiosidade de massa vão passar não por aumentar recursos humanos e financeiros, nem com apenas gestão de processo. A gente vai precisar vencer o mito de que o Poder Judiciário é o único caminho para a tutela de direitos. A gente vai precisar fortalecer o sistema de precedentes para que o direito possa falar com uma só voz e as pessoas, empresas, organizações tenham um horizonte de expectativa sobre suas pretensões. Precisamos colocar como foco na conciliação a adequada solução da controvérsia que se põe na perspectiva do jurisdicionado. E acabar com o processo é um objetivo secundário, né? Então, há uma necessidade ainda de a gente mexer um pouco nessa cultura, né? De reorientar o sentido das normas processuais. Então, era isso que eu queria colocar na reflexão para vocês, para a mesa e para ouvir também aqui meus colegas. Obrigado. Muito obrigado, professor Fábio, que nos deu uma boa base teórica com dados baseados em pesquisas para a reflexão. Mas eu confesso que o que mais me impressionou foram os nomes dos seus orientandos. O primeiro. O sujeito orienta... O primeiro, Carl Schmitt. E não dá para concorrer. E o segundo tem um adjetivo brilhante no sobrenome. Só podia ser referência na fala dele. Com certeza. Na sequência, então, eu passo a palavra ao professor Paulo Mendes, que também é professor aqui da casa, procurador da Fazenda Nacional, mestre e doutor em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. É uma alegria estar participando desse grandioso evento, já tradicional, aqui na nossa casa. Quero agradecer muito ao professor Atalá, especialmente pelo convite. Quero cumprimentar a mesa, essa mesa tão qualificada, professora Capello, professor Quintas, professor Carlos. Para mim é uma grande honra poder dividir algumas ideias sobre esse tema que é tão importante para todos nós. Está na ordem do dia, sobre a administração da justiça brasileira também, professora. Cumprimento a plateia, quero dizer que eu estou muito feliz de ver muitos alunos meus aqui e para mim é uma alegria poder dividir mais esse momento com os senhores. Queria cumprimentar muito o professor Manuel, referência para todos nós. É motivo de grande responsabilidade falar com Vossa Excelência na primeira fila. Eu confesso para vocês que a palestra vai ser toda proferida pensando o que o professor Manuel vai estar pensando das coisas das reflexões que eu vou fazer, até porque são reflexões bastante complexas sobre o conteúdo normativo de garantias constitucionais
que venham sendo amadurecidas ao longo do tempo. Nós estamos falando aqui, pessoal, do conteúdo normativo de 2 princípios constitucionais, principalmente. Um princípio do acesso à justiça, artigo 5º, 35, que diz que a lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E o artigo 5º, 54, que diz que ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem um devido processo legal. À luz dessas 2 garantias constitucionais, a gente começa a pensar em que medida nós podemos retirar os litígios do Poder Judiciário, seja por meio consensual, ou seja por meio potestativo, nas palavras da professora Cappello, ou por meio obrigatório pela legislação. Então, essa é a grande questão. Em que medida nós podemos fazer isso? Eu queria quebrar um pouquinho o protocolo. Eu logicamente, trouxe uma apresentação que eu vou falar com os senhores. Eu não sei para onde que eu tenho que apontar. Acho que não está funcionando. Foi. Mas eu queria quebrar um pouquinho o protocolo, eu queria dialogar com algumas questões que a professora Cappello trouxe e que são muito interessantes para nós pensarmos o nosso direito processual no Brasil. Como, por exemplo, em Portugal, a professora mencionou a existência da Justiça de Paz, que é um modelo muito parecido com os nossos juizados. E aí depois eu perguntei ali para a professora, esse modelo da Justiça de Paz é um modelo obrigatório em Portugal? E ela me respondeu, não, é facultativo. Ou seja, as partes têm a faculdade de direcionar a sua demanda a essa justiça mais simples, procedimentalmente mais simples, com limitações recursais. E veja, professora, no direito brasileiro, nós tivemos a primeira lei 9.099, de 95, esse histórico é bem interessante, pessoal. A nossa primeira lei dos juizados especiais, ela previu essa facultatividade, porque o legislador estava receoso de obrigar os cidadãos a se submeterem a um procedimento mais simples e com limitações recursais. E aí o tempo passou, nós amadurecemos a ideia dos juizados e os nossos 2 juizados subsequentes, juizados federais e juizados da Fazenda Pública Estadual, já vieram com uma obrigatoriedade. Vejam que interessante, pessoal, que isso é um amadurecimento do princípio do acesso à justiça, da ideia de acesso à justiça. Porque se em 99 nós não tínhamos o amadurecimento necessário para dizer que a obrigatoriedade dos juizados era constitucional, com o advento das outras leis, que veio em 2001, a Lei dos Juizados Federais, esse amadurecimento já veio. Ou seja, o nosso sistema permite uma facultatividade nos juizados cíveis, mas em relação à fazenda pública, esse procedimento é obrigatório, nas causas até determinado valor, 60 salários mínimos. Então, essa é uma comparação interessante e que já demonstra que nós já temos aqui uma diversa compreensão do princípio do acesso à justiça no particular. Mas aí nós temos um problema, porque a professora me disse também que quando você chega lá nas turmas recursais deles, não tem mais como recorrer. Ou seja, a última instância dos juizados é a turma recursal deles. Para a gente não, professora. É possível, por incrível que pareça, interpor recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal depois da decisão da turma recursal. E hoje criam-se mecanismos para você chegar também no Superior Tribunal de Justiça, não por meio de recurso, mas reclamação ao tribunal. Então, é um modelo que precisa ser aprimorado. Aqui também nós tivemos esse intenso movimento, que eu ia falar durante a minha apresentação, mas eu já antecipo, um intenso movimento de desjudicialização dos procedimentos de jurisdição voluntária. Vejam, por exemplo, que hoje está sendo bastante utilizada a possibilidade de divórcio consensual, quando não há interesse de menores envolvidos, é possível que se faça o divórcio extrajudicialmente. Então, da mesma forma que ocorreu em Portugal, também ocorreu
no Brasil, essa tentativa de desjudicializar a jurisdição voluntária. E aqui, falando para os alunos da graduação, jurisdição voluntária, pessoal, é uma espécie de administração pública de interesses privados. Pensou o Estado, diante da relevância de determinada relação jurídica, esse negócio jurídico deveria ser formalizado perante um juiz. Ou seja, é um excesso de cautela do Estado. E aí nós estamos em um movimento, portanto, de desjudicializar esses procedimentos. Execução extrajudicial. Isso é algo que não foi pensado ainda no Brasil. Nós convertermos a execução judicial em execução extrajudicial. E olha que interessante. As discussões que nós estamos travando aqui sobre, por exemplo, execução fiscal administrativa, passa por uma dificuldade muito grande, que é possibilitar a constrição e expropriação patrimonial extrajudicial. E vejam, meus caros, que isso é exatamente o que está sendo feito em Portugal. Ou seja, onde nós paramos aqui, que é justamente constrição e expropriação patrimonial extrajudicial, é justamente o que eles estão implementando lá, em Portugal. Ou seja, vem tudo pelo judiciário, me corrija, professora, se eu estiver errado, e quando chegar nesse momento, há essa conversão e vai para uma esfera extrajudicial, para a prática desses atos. Eu achei essa ideia interessantíssima. Mas a mais interessante de todas foi a ideia da arbitragem potestativa. E a constitucionalidade disso a gente precisa estudar aqui no Brasil também. Foi por agora, 2019, que foi instaurado esse procedimento. Essa ideia da arbitragem potestativa, inclusive, professor, eu estou estudando arbitragem tributária. Existe um projeto de lei que está tramitando no Congresso sobre a possibilidade de arbitragem tributária, com algumas semelhanças a esse projeto de Portugal. Mas qual é a peculiaridade de Portugal? É que o consumidor vai poder impor à empresa a submissão à arbitragem. E aí foi interessante que a professora mencionou, será que não haveria uma hipossuficiência das empresas no particular? Né, inversão da lógica, porque as empresas estariam sendo obrigadas a se submeterem a um procedimento arbitral. E aí, será que a gente pode avançar, por exemplo, no Brasil, para pensar nesse procedimento na seara tributária, em que o contribuinte poderia impor ao Estado que ele submetesse à arbitragem? E aí tem uma peculiaridade no processo, no projeto brasileiro, que esse é um tema super polêmico, e eu queria que vocês pensassem a respeito. Na arbitragem tributária, haverá uma regra expressa dizendo que o árbitro tem que respeitar precedentes dos tribunais superiores. Professor Quintas. O árbitro tem que respeitar precedentes. E aí a gente começa a pensar, em primeiro lugar, o que é o precedente no direito brasileiro? E, em segundo lugar, e aqui é uma premissa, de que a arbitragem tributária vai ser sempre arbitragem de direito, e nunca arbitragem de equidade. Então, tem essa peculiaridade, e que talvez isso possa jogar algumas luzes no projeto de Portugal também, para ver esse diálogo. E só para fechar esse diálogo com a professora Capello, sobre o redimensionamento do direito de agir. Aqui no Brasil nós estamos passando já por isso. Vejam, pessoal, nós tivemos aqui uma lei que alterou a CLT, que obrigou uma conciliação prévia para o ajuizamento da reclamação trabalhista. O Supremo Tribunal Federal reconheceu liminarmente a inconstitucionalidade dessa lei e suspendeu a eficácia desse dispositivo, justamente por violação ao acesso à justiça, ao direito fundamental de acesso à justiça. Isso já tem algum tempo. E aí a professora estava ponderando, será que nós não temos que reavaliar essa noção de acesso à justiça para efetivamente permitir que algumas instâncias administrativas ou extrajudiciais sejam ultrapassadas para que nós possamos bater as portas do Poder Judiciário, que vai de encontro àquele entendimento do STF, mas vai ao encontro de um entendimento mais recente em matéria previdenciária. O Supremo Tribunal Federal recentemente reconheceu que em matéria previdenciária eu não tenho interesse de agir se eu não tenho uma negativa administrativa do órgão previdenciário a respeito do benefício pleiteado.
Olha que interessante. E, na minha opinião, esses dois precedentes do STF, eles estão em colisão. Eles estão em colisão. E aqui a gente precisa repensar as bases desse raciocínio para que nós possamos, finalmente, uniformizar essa ideia, esse conceito atualizado de acesso à justiça. Então, professor, essas são algumas ideias que eu queria trazer, fazendo essa comparação com o direito brasileiro, e vamos adiante. Isso eu vou passar, porque o professor Quintas foi exatamente a proposta do professor Quintas. Será que nós devemos? Olha, não sou mais eu que estou passando, então é ele lá. Nós tivemos uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal brasileiro a respeito da possibilidade de desjudicialização. A decisão histórica, pessoal, foi nessa homologação de sentença estrangeira, em 12 de dezembro de 2001, em que o Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão da constitucionalidade da arbitragem no Brasil. O que decidiu o STF? Por maioria de votos. Por maioria de votos. Decidiu o STF que os direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição podem ser flexibilizados. Existe até um livro muito interessante no Brasil, do professor Pedro Adame, que se chama Flexibilização de Direito Fundamental. E disse o STF, o direito fundamental de acesso à justiça pode ser flexibilizado diante da comunhão de vontade dos interessados e diante de direitos disponíveis. Então, essa é uma premissa interessante, porque quando nós falamos de flexibilização do direito fundamental de acesso à justiça, 5º 35, nós estamos tratando, em primeiro lugar, daquelas hipóteses em que eu saio do Poder Judiciário, mas por livre escolha das partes. Lembrando que aqui também foi um marco importante, por quê? Porque a nossa lei de arbitragem prevê que a decisão do árbitro não precisa ser homologada pelo juiz e tem força de coisa julgada material. É título executivo judicial. Ou seja, eu não posso discutir na justiça o mérito da decisão arbitral. E o STF disse, isso é constitucional. Então, na minha opinião, essa é uma página relevantíssima da história do direito brasileiro, em que o STF volta os seus olhos para o direito fundamental de acesso à justiça e admite essa flexibilização. E só um parênteses, no projeto de arbitragem tributária, Quintas, olha que interessante isso, tem a possibilidade de, se o árbitro desrespeita precedente, eu poder acionar a justiça reclamando do árbitro. O que acaba desvirtuando, em alguma medida, a lógica da arbitragem. E nesse julgamento, pessoal, esse julgamento não foi unânime. Podemos passar, por favor? Votos vencedores. Mais um. Acho que o rapaz me abandonou. Votos vencidos. Veja que esse julgamento não foi unânime. Isso demonstra, e aí uma pergunta que eu faço todo dia para os meus alunos. Se eu tenho um julgamento por 6-5 no STF, significa que 6 estão certos e 5 estão errados? E aí a gente começa a discutir sobre o caráter problemático e argumentativo do direito, moldura normativa, possibilidades interpretativas. E vejam que aqui nós tivemos, salvo engano, 4 ministros que foram contrários a essa ideia. 4 ministros do Supremo Tribunal Federal que disseram com todas as letras, essa lei é inconstitucional, porque ela viola o acesso do cidadão ao Poder Judiciário. Podemos passar, por favor? Pode passar mais uma. Aqui é a opinião do ministro Marco Aurélio, que era o presidente da Corte na época. Fato é que nós precisamos evoluir. E se nós olharmos o artigo 3º do Código de Processo Civil, nós vamos perceber que quando o legislador brasileiro fez menção ao direito fundamental de acesso à justiça, artigo 3º do Código de Processo Civil, vejam que ele inclui expressamente o quê? A arbitragem, a conciliação e a mediação. Na minha avaliação, isso é muito sintomático. É muito sintomático. Significa que o legislador brasileiro olha para o direito de acesso à justiça, incluindo esses institutos,
como efetivo acesso à justiça na linha já desenvolvida pelo professor Quintas. Mais um, por favor. E esse, pessoal, não é um movimento simplesmente nacional. Esse é um movimento transnacional. Existe um estudo muito interessante. Quando eu estava escrevendo a minha tese, professora, que eu disponibilizei para a senhora, eu tive a oportunidade de passar um tempo estudando em Florença, no Instituto Europeu de Direito Comparado, que é um belíssimo lugar para se estudar, né? E eu estudei o direito português, o direito inglês também. Eu estava falando sobre flexibilização procedimental, que são Portugal e Inglaterra, são 2 países referências no assunto. E esse estudo, pessoal, tentou estabelecer alguns princípios transnacionais do processo civil. Alguns princípios que deveriam iluminar todos os ordenamentos jurídicos processuais do mundo moderno. E a partir desse estudo, que foi um estudo enciclopédico de diversos países envolvidos, uma das conclusões a que chegou... Pode passar, por favor? Uma das conclusões a que se chegou foi justamente esse esforço conjunto de fazer com que nós tenhamos que retirar, na maior medida possível, os litígios do Poder Judiciário. Nós tenhamos que adotar medidas de desjudicialização, seja porque o problema do caos judiciário é um problema generalizado nos mais diversos países, seja porque os meios de solução de litígios, consensuais principalmente, são muito mais aderentes a uma possibilidade de as partes se conformarem com aquela decisão. Não à toa o professor Quintas mencionou que o grau de cumprimento de acordos é de 80%. Ou seja, muito melhor você ter uma decisão da qual você participa amplamente, a tendência maior de você cumprir essa decisão e se conformar com o resultado, do que você ter simplesmente uma decisão heterocompositiva do Poder Judiciário. E também, pessoal, estudando sobre a reforma de 2013 em Portugal, eu percebi que um dos motivos que alavancou as reformas de Portugal foi uma necessidade muito grande, a professora mencionou isso, de resolver problemas econômicos do país. Econômicos, compromissos internacionais estabelecidos por Portugal, fez com que um dos compromissos internacionais que ele assumisse foi justamente as suas reformas processuais. Para vocês verem o quanto que tem relação o funcionamento adequado da justiça e técnicas de solução, a pacificação social com a própria economia de um país. Então, isso é para demonstrar que esse problema que nós temos, que leva à necessidade de desjudicialização, não é um problema local, simplesmente brasileiro. É um problema que o mundo inteiro está pensando a respeito. Mais um, por favor. E aí, no Brasil, nós já temos inúmeras leis que tentaram proporcionar desjudicialização. Eu fiz aqui um catálogo de medidas que vieram para tentar retirar litígios do Poder Judiciário, e esse catálogo, pessoal, nos dá vários insights, várias ideias do que pode ser feito para frente, diante do que nós já temos atualmente. Vejam, em primeiro lugar, a investigação de paternidade extrajudicial. Aqui também uma tentativa de desjudicializar o que era a jurisdição voluntária. Lei de arbitragem, que eu já comentei, com todas as suas peculiaridades, necessidade de homologação judicial, título executivo judicial, atualmente, arbitragem na administração pública, possibilidade de árbitro deferir antecipação de tutela. E, curiosamente, vejam que interessante isso, a gente precisa evoluir no particular, o árbitro não pode deferir medidas de efetivação do direito. Ele não pode executar medidas de efetivação. E eu pergunto aos senhores, será que a gente não pode evoluir nisso? E, eventualmente, viabilizar medidas de efetivação pelo árbitro, claro, com a possibilidade de controle judicial. Vejam, Portugal está desjudicializando justamente as medidas de constrição patrimonial e expropriação patrimonial.
Vejam como a gente pode avançar nesse ponto aqui na legislação brasileira. Lei 9514, procedimento de notificação, leilão extrajudicial, alienação fiduciária. Esse procedimento aqui, pessoal, de expropriação extrajudicial de alienação fiduciária, na minha opinião, ele é paradigmático a respeito da desjudicialização. Todo mundo conhece os leilões da Caixa Econômica Federal, não é verdade? São imóveis vendidos em alienação fiduciária e que, se o devedor não paga, ela pode levar a leilão o imóvel extrajudicialmente. É um procedimento que funciona no Brasil e nunca teve a sua inconstitucionalidade decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Será que nós não podemos ampliar esse modelo? Obviamente, com todas as cautelas necessárias e bem trazidas pelo professor Quintas. E eu diria, Quintas, que a sua palestra poderia ter por título A Humanização do Processo Civil. Eu lembrei muito disso porque eu li um artigo que trazia justamente as suas preocupações, e o nome do artigo era La Humanização do Processo Civil. E foi justamente na linha do que você estava dizendo. Poderíamos pensar em adotar, mas com todas as cautelas necessárias. Eu vou passar mais rápido por aqui. Se vocês quiserem, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês e que eu trago aqui esse elenco. Só mencionando que nossa última lei sobre o assunto, não sei nem se dá para dizer que é a última lei, porque tem a lei de transação tributária mais recente, a medida provisória, é a lei de mediação. Nós temos hoje uma lei de mediação que disciplina amplamente o processo de mediação no Brasil, inclusive com a possibilidade de cláusula compromissória de mediação, para que as partes, claro, convencionalmente, se submetam a um procedimento de mediação antes de ajuizar a demanda perante o Poder Judiciário. Mais uma, por favor. Precedentes judiciais. Aqui eu vou ser bem rápido, porque o professor Quinta já foi exauriente. Meus caros, nós adotamos no Brasil um sistema de precedentes. Isso, na minha avaliação, está muito claro no Código de Processo Civil, e se não estivesse claro no Código de Processo Civil, seria uma decorrência direto da Constituição, pelo dever de segurança jurídica, pelo dever de isonomia que decorre da Constituição, e fora que nós temos no Código de Processo um sistema de precedentes. Ou seja, a previsão de precedentes 926 e 927 se espalha por todo o Código. Todo o Código. Então, na minha avaliação, nós temos a institucionalização de um sistema de precedentes. E o que precedentes tem a ver com desjudicialização? Tem tudo a ver com desjudicialização. Pessoal, a alternativa a um sistema de precedentes é um sistema de jurisprudência lotérica. É um sistema em que todo mundo quer se aventurar no Poder Judiciário para tentar ter uma decisão favorável a si. Definido um precedente no STJ ou no STF, nós temos a informação da sociedade, a informação à sociedade sobre o direito em vigor. E diante dessa informação, você já tem uma previsibilidade de qual vai ser o resultado da sua demanda, impedindo, portanto, o ajuizamento de demandas lotéricas. Impedindo, portanto, aquilo que Jeremy Bentham chamava de dog law. Bentham chamava de dog law, o direito para cachorro, aquele direito que eu só sei qual é o direito, segundo Bentham, quando eu, o cachorro, tomo uma paulada no focinho do judiciário, dizendo para ele qual é o direito que regiu suas relações no passado. Não. Com o sistema de precedentes, o que nós vamos ter? Nós vamos ter essa previsibilidade. E, por que eu falo de sistema? Artigo 332 do Código de Processo Civil diz o seguinte: se você ajuiza uma demanda contra precedentes, o juiz pode liminarmente indeferir a sua postulação. Julgamento liminar do pedido. Indeferimento liminar do pedido. Ou seja, qual é a mensagem que o Poder Judiciário está dando? A mensagem que o Poder Judiciário, que o legislador está dando. A mensagem que o legislador está dando é que não ajuizem demandas contra precedentes. Mais uma, por favor. E aí eu vou falar um pouco sobre a desjudicialização do direito tributário. Professor Carlos, eu não sei como é que eu estou de tempo, porque 10 minutos é suficiente. Desjudicialização no direito tributário. O professor Quinta já trouxe os números alarmantes do Poder Judiciário brasileiro. Nós temos hoje 80 milhões de demandas tramitando no nosso acervo, em que
metade dessas demandas são execuções, e dentro das execuções, 75% são execuções fiscais. Ou seja, grande parte dos processos que tramitam hoje no Poder Judiciário são justamente execuções fiscais. Vamos adiante, por favor. E o que a administração tributária tem feito para tentar resolver esse problema? Algumas medidas concretas que a administração tributária tem feito para tentar solucionar esse problema de grande quantidade de processos e uma grande quantidade de processos inefetivos, que na prática não chegam ao resultado algum significante. Em primeiro lugar, amplo respeito aos precedentes judiciais. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, professora Capello, que no direito brasileiro, a administração tributária respeita precedentes. E que nós temos listas enormes. Dá para passar um slide e voltar? Isso. Listas enormes que estão publicadas na internet. Ficou meio ruim, mas a letra maior dá para ler, né? Que são publicadas na internet de dispensa da Procuradoria contestar e recorrer demandas e da própria Receita Federal autuar os contribuintes quando o STJ e o STF já decidiram um tema em determinado sentido contra a administração tributária. Então, uma forma de desjudicialização que hoje já gera efeitos imediatos são os precedentes que são editados contra a Fazenda Nacional. Nós não atuamos mais quando o STJ ou o STF definem um tema. Não porque nós concordamos com essa definição, mas porque nós entendemos que, uma vez definido um precedente, nós temos uma decisão do último órgão do Estado brasileiro que é responsável por dar a palavra final a respeito do conteúdo normativo do direito em vigor. Volta, por favor. Regime diferenciado de cobrança de créditos. O que nós temos, pessoal? Hoje só são ajuizadas execuções fiscais se você identificar previamente bens do devedor. Se você verificar que essa execução fiscal vai ser efetiva. E não que ela vai ser simplesmente mais um processo a abarrotar as gavetas do Poder Judiciário. E vejam, mesmo que isso gere risco de prescrição. Mesmo que isso gere risco de prescrição. Porque antes o que acontecia? Nós ajuizávamos demandas com receio de prescrição, da prescrição ocorrer. E aí a gente acabava sendo acometido posteriormente pela prescrição intercorrente. Porque eram demandas absolutamente infundadas, às vezes empresas já extintas, e que aquela execução não ia levar a consequência alguma. Isso é o que nós chamamos de RDCC. Classificação da dívida ativa, ou seja, nós temos hoje a verificação de quais são os créditos mais viáveis, nós temos os ratings, né? Rating A, Rating B, Rating C, para a cobrança dos créditos. E a gente só viabiliza execuções fiscais por meio dessa análise dos ratings e quando eles são ratings que vão dar algum sucesso no Poder Judiciário. Utilização do protesto. Vejam que coisa. Nós discutimos hoje tanto a desjudicialização, nós pensamos hoje tanto em formas de desafogar o Poder Judiciário, e até há poucos meses atrás, nós estávamos discutindo no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do protesto de CDA, do protesto da dívida ativa da Fazenda Pública. Nós poderíamos fazer isso. Quando o que a Fazenda Pública queria era protestar os seus títulos para não precisar ir ao Poder Judiciário, para desafogar o Poder Judiciário. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal chancelou a possibilidade de protesto. E, por fim, negócios jurídicos processuais. Os negócios jurídicos processuais, inclusive para a Fazenda Pública, e vejam, pessoal, eu cito o artigo 190 do CPC, que é a nossa cláusula geral de negócios processuais, e a nossa dogmática no Brasil, professora, tem sido bastante dedicada a esse assunto. Nós já estamos muito avançados, e às vezes eu dou risada de alguns professores que dizem que os negócios não pegaram, e eu começo a dar exemplos de negócios que nós estamos fazendo na Fazenda Pública. Na Fazenda Pública. Ou seja, que a princípio nós tratamos de direito tributário, que seria um direito indisponível, e nós estamos fazendo inúmeros negócios processuais. Eu tenho rodado o Brasil explicando para colegas, explicando para advogados o quanto que isso aqui pode ser proveitoso.
E veja, não só proveitoso para adequar o procedimento à realidade do direito material, mas muitas vezes proveitoso para fazer o direito material trabalhar. Proveitoso para viabilizar um parcelamento. Proveitoso para viabilizar o funcionamento da empresa para que ela pague a dívida. Porque se foi penhorado, por exemplo, valores em dinheiro, isso está inviabilizando a empresa. Se for uma empresa séria, uma empresa que tem condições de adimplir o crédito, nós temos concordado com modificação da penhora, justamente para viabilizar a atividade da empresa. Pode passar, por gentileza. Mais uma. Mais uma, por favor. Transação tributária. Essa aqui é uma grande novidade, pessoal. Nós tivemos agora, 17/10/2019, uma medida provisória, a medida provisória 899 de 2019, que teve por objetivo viabilizar a transação tributária. Ou seja, possibilitar que os funcionários públicos, administradores tributários, auditores da Receita Federal, procuradores da Fazenda Nacional, procuradores de Estado de uma forma geral, possam, diante do caso concreto, transacionar sobre as dívidas tributárias. Isso é algo extremamente polêmico, mas, na minha opinião, é um passo muito relevante para que nós possamos, primeiro, atribuir poder à administração tributária para que ela possa, diante da análise do caso concreto e diante de toda uma disciplina interna do órgão, decidir qual é o melhor caminho para aquele crédito específico. E também para nós possibilitarmos a desjudicialização desses conflitos, seja a desjudicialização quando nós ainda não temos execuções fiscais ajuizadas, sejam desjudicializações quando já tem execução fiscal ajuizada, para suspender a execução e nós possibilitarmos a melhor liquidação possível da dívida. Mais um, por favor. E aqui é um slide explicando o processo de transação, mais um, por gentileza. E agora a execução fiscal administrativa para encerrar. Esse é um tema bastante polêmico ainda no Brasil, como eu já introduzi aqui. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande no Brasil de admitir que nós possamos, extrajudicialmente, invadir o patrimônio alheio. E a dificuldade, muitas vezes, constitucional, está no artigo 5º do 54, que diz que a lei não permite que ninguém será privado da liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. Mas o que é o devido processo legal? Essa é uma pergunta interessante. Será que nós não podemos ter um devido processo legal administrativo? Já se fala tanto em eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eu não tenho a mínima dúvida que nós precisamos avançar para isso. Para viabilizar, sim, efetivações, expropriações e constituições patrimoniais fora do Poder Judiciário. Claro que tudo isso diante de um procedimento estabelecido, previamente estabelecido, com previsibilidade e segurança jurídica e sempre com uma válvula de escape de você poder se socorrer ao Poder Judiciário se eventualmente alguma coisa sair dos trilhos. E aí o nosso projeto de execução administrativa tem grande dificuldade de andar no Congresso, justamente por essas resistências. O que tem acontecido, pessoal? Nós temos introduzido dispositivos muito interessantes, que são o início de uma execução administrativa na lei 10.522. Se vocês olharem, por exemplo, o artigo 20b da lei 10.522, possibilita que já haja constrições administrativas pela administração tributária, extrajudiciais pela administração tributária, que é o que no processo civil nós chamamos de averbação premonitória. Isso hoje está positivado, para que a Fazenda Pública possa se utilizar desse mecanismo, até para que, vejam que interessante isso e que importante isso, até para que nós possamos ajuizar execuções fiscais frutíferas. Para que a gente não tenha que ajuizar uma execução fiscal e só depois verificar se há patrimônio a ser expropriado. Mais um, por gentileza. 20C, da mesma lei 10.522. Não, volta. Aqui também é interessantíssimo que é aquilo que eu já disse para vocês, só ajuizar execuções quando você antevê a possibilidade de patrimônio. E o último, 20D, que é a possibilidade de responsabilização de terceiros na esfera administrativa, que nós chamamos de PAR, Procedimento de Apuração de Responsabilidade. Mais um, por gentileza. Mais um, por gentileza. Arbitragem tributária que eu já falei. Mais um.
Mais um, por favor. Então, meus caros, o que eu queria dizer para vocês era que nós temos inúmeras medidas em andamento no direito brasileiro para que nós possamos efetivamente desjudicializar os litígios. Vocês que estão na graduação, prestem muita atenção a isso. Essa é uma grande área de atuação. Vocês não podem ignorar isso que está acontecendo no direito brasileiro. Imaginar que direito de acesso à justiça é necessariamente direito de acesso ao poder judiciário é algo do início do século passado. Nem Capelletti e Gart pensavam isso. Capelletti e Gart, nas suas ondas renovatórias do processo civil, a terceira onda já falava de mediação, já falava de conciliação, já falava de meios alternativos de solução de conflitos. Então, meus caros, eu quero agradecer muito a atenção de todos e agradecer mais uma vez o convite por poder participar dessa mesa tão importante. Nós agradecemos a contribuição do professor Paulo Mendes, que fez o encerramento, o fechamento ideal dessa mesa, que começou com uma apresentação do direito comparado, depois uma boa base teórica com alguns dados e agora uma apresentação mais vertical em atuações práticas. Agradecemos imensamente e encerramos o presente painel.